Bem-vindos ao Polo Norte. Na semana em que o país parou para ver passar a Merkel, na semana em que o país parou para ver extasiado imagens de violência à porta da Assembleia da República, nós vamos tentar trazer alguns traços de vida normal, sempre difícil, mesmo que seja complicado essa vida. E para nos trazer alguns traços que nós esperamos que também sejam de alguma esperança, apesar dos problemas, temos connosco hoje convidado Sebastião Feio de Azevedo. Ele é diretor de uma das faculdades mais dinâmicas da Universidade do Porto, que é também uma das instituições mais importantes da nossa região, e como habitual para comentar estes assuntos e aquilo que nos deu a semana, Manuel Carvalho, diretor adjunto do Público, e José Mendes, professor universitário. Eu diria que hoje estamos mais ou menos empatados, 2 professores universitários e 2 jornalistas, para tentar de alguma forma equilibrarmos as coisas. O professor recentemente recebeu um prémio prestigiado, o que fala bem de si, mas também fala bem da instituição que alberga. A instituição tem recebido prémios, mas uma das notícias que a mim me surpreendeu há pouco tempo foi 10 importantes empresas irem-se albergar, escolher morada junto à faculdade, em terreno junto à faculdade, no fundo no interior Sim. da faculdade para todos os efeitos. O que eu lhe perguntava é se tem sido, apesar do cenário todo que nós vivemos de crise económica, de depauperamento, e já lá iremos aos problemas do ensino superior, tem sido possível continuar a trilhar de alguma forma um caminho que tenha a ver com esta ligação às universidades, com a criação de riqueza, com fomentar conhecimento, de facto, para ajudar naquilo que nós podemos, sem atirar pedras e sem receber a Merkel, ajudar a construir o país? Eu penso que sim. Importa dizer que isto pode ser um paradoxo, mas o país está na situação em que está, e podemos depois comentar isso, e se calhar vai haver momentos em que iremos detalhar esses aspectos. A Universidade do Porto, não só a Faculdade de Engenharia, mas agora a Faculdade de Engenharia em particular, eu sou diretor da faculdade, tem desenvolvido uma atividade de uma enorme intensidade e qualidade europeia. Eu faço muito questão em comentar esse aspecto. Nós temos de trabalhar sempre com qualidade internacional e com qualidade europeia. Não é única, mas em termos da nossa história estamos, eu diria, num ponto muito alto, e é bom acrescentar o seguinte: isto não é nenhum elogio à minha pessoa, porque isto é um processo, na universidade nada se constrói num dia, portanto isto é uma trajetória em que eu, como diretor, estou a dar a minha contribuição atualmente para a manter ou melhorar, mas é uma trajetória que é o resultado da atividade de muitos colegas, não é? Diga. Não, ia-lhe perguntar se, nomeadamente, esta semana também foram notícias o facto dos reitores terem uma união nem sempre muito vulgar. Comento-lhe já isso, mas permita-me então acrescentar ainda sobre a questão anterior o seguinte. Foi inaugurado a semana passada um edifício novo, o edifício do PTEC, em frente à Faculdade de Engenharia. Tem uma contribuição muito grande da Faculdade de Engenharia, mas é da Universidade do Porto. E esse edifício já está preenchido com empresas e mais do que isso, com associações de empresas, por um lado com empresas incubadoras, empresas startups da universidade, por outro lado associações com grandes empresas nacionais. Estamos a falar da EFASEC, estamos a falar da SONAI, estamos a falar da CUF, outras empresas que se juntam à universidade e trabalham num espaço em que em conjunto as empresas e a universidade trabalham, que é muito importante ter esta ligação dos quadros das empresas e dos quadros da universidade para se compreenderem melhor e para desenvolverem a atividade que interessa a ambas as partes. Tem que estar juntos, não é? E isso é um sinal de muita vitalidade. Mas o que eu lhe ia perguntar era exatamente se estes sinais de crise, de cortes nos financiamentos que vimos nessa união quase inédita de reitores a falarem a uma voz e a ameaçar quase parar as universidades, se vos perturba e de que maneira é que interfere com um caminho que, como disse, tem que ser caminho. A mim não me perturba, mas preocupa-me, que é um bocadinho diferente, não é? Eu creio que não digo que é inédito, mas os reitores são pessoas normalmente contidas, chamemos assim, e eu penso que é natural que o sejam e é bom que o sejam, e agora, enfim, exprimiram-se de uma forma um pouco mais forte e também com razões, não é? Todos nós sabemos que o país está numa situação muito difícil. Eu, pessoalmente, sou muito crítico do despesismo que o sistema público teve nos últimos 12 ou 15 anos, e poderíamos falar sobre isso se fosse caso disso. Eu creio que os grandes problemas do país vêm da trajetória de despesa pública, desde 1996 em particular, até agora, que os governos sucessivos, uns criaram, os outros não souberam resolver. Eu não sou político, mas tenho a minha posição política sobre estes assuntos, não é? Mas agora chegamos a um ponto em que é necessário cortar,
há o risco de haver um corte a um nível de um excesso e um corte um bocadinho por baixo da mesa, chamemos assim, que preocupa imenso os reitores e preocupa imenso o diretor da Faculdade de Engenharia, porque estou a preparar o meu orçamento para o próximo ano e está mais ou menos parado a ver qual é o limite. Isso tem a ver com, primeiro, houve um corte de 3,3% ou 3,4% formal. Não digo tudo bem, mas foi um corte formal. Agora há um risco tremendo que é o corte, efeitos secundários do aumento da contribuição de 15% para 20% para a Caixa Geral de Aposentações, e há também o facto de as verbas associadas ao 13º mês que vai ser dado aos funcionários públicos, eventualmente, porque isto são dúvidas que se têm, não irem ser repostas na sua totalidade. Isto é, a escola vai ter que dar 2 milhões de euros aos funcionários e recebe 1.600.000 ou 700 ou 800. Os números não são exatos, mas para dar uma ideia do que está em cima da mesa. E é evidente que esse conjunto corresponde a mais de 2 ou 3 milhões de euros para a Faculdade de Engenharia, o que é uma situação absolutamente dificílima, não é? E é preciso dizer um outro aspecto. É que, ao mesmo tempo, nós não temos mecanismos para diminuir as despesas abruptamente de um dia para o outro. Eu poderia, eventualmente, pensar na hipótese de negociar com colegas reformas antecipadas. Nós não podemos despedir, nem está na minha ideia sequer isso, mas vamos assumir que nós queremos reduzir ao pessoal. Nós não temos mecanismos para o fazer. Nós não temos mecanismos para chegar junto de colegas que estão perto da reforma e dizer, olhem, passa-se isto, vocês estão interessados. Enfim, negociar com os colegas saídas, não temos esses mecanismos. Portanto, como 80% da despesa tem a ver com ordenados, por um lado, que não são cobertos pelo Orçamento de Estado. Atenção, o Orçamento de Estado cobra 70%, 80% dos ordenados, nem isso. É preciso... Onde é que se vai cortar, então? Vamos ver. Vamos ver, não é? É uma dúvida, neste momento é um problema que está em cima da mesa, não é? Mas já agora a tua opinião, um braço de ferro deste cariz tem forma de se aguentar, ou seja, os reitores e as universidades terão capacidade para impor de alguma forma na mesa negocial alterações? Provavelmente terão, não é? E há alguns desenvolvimentos. Hoje significa o dia anterior em que este programa vai para o ar, que parece que indiciam que poderá haver um recuo da parte do Governo, não é? Mas talvez até para complementar o que disse o professor Sebastião de Azevedo, é que este conjunto de cortes que está a acontecer ou que está a ser proposto tem um histórico, não é? Eu tenho aqui um pequeno gráfico, enfim, em 2005 o Governo atribuía ao ensino superior 746 milhões de euros, portanto às universidades públicas portuguesas. Esse valor em 2012, portanto no ano atual é de 602, portanto 746 para 602. E em julho deste ano o Governo acordou com as universidades um corte de cerca de 2,5%. E foi com base nesse corte é que, como dizia o professor, foi feito o planeamento do ano letivo, contratam-se professores, digamos, convidados, etc. E agora, em setembro, outubro, as universidades são confrontadas com um conjunto de parcelas que foram já referidas de cortes que nos conduzem a algo como cerca, em média, nas universidades portuguesas, 9,4% de corte. É absolutamente impossível fazer esse corte. Para que as pessoas para que as pessoas tenham a ideia do que é que está em causa, é o seguinte: a componente não compressível do orçamento de uma universidade, que é aquela dos custos do pessoal, varia nas universidades portuguesas entre 80% e 100%. Ou seja, há universidades que têm praticamente 100% do orçamento dedicado a pagar salários. E outras, a maior parte delas, têm de 80% para a frente. O que significa que estes cortes se vão aplicar apenas numa parcela muito estreita, que é da zona dos 10%, 15% do orçamento, que é aquilo que nos permite trabalhar. É o que nos permite fazer investimento, é o que nos permite ter consumíveis, é o que nos permite pagar o ar-condicionado, etc. Ter computadores, tudo isso. Portanto, este corte incide precisamente aí. Se isso for cortado, é obviamente, numa escala de 9,4%, é impossível que as universidades possam funcionar. Agora, em relação a esta posição dos reitores, os reitores têm alguma tradição de se comportarem bem, digamos, razão pela qual provavelmente os governos têm entendido que é um bom local por onde começar a fazer cortes. Mas desta vez acharam que era um bocadinho demais. E, portanto, combinaram na semana passada um conjunto de ações concertadas, não é? Nomeadamente aquele comunicado lido ao meio-dia de sexta-feira passada em todas as academias, que na verdade teve duas partes. Teve um comunicado comum, portanto, com origem no CRUP, e depois teve uma segunda parte que em cada universidade apresentava à sua comunidade académica aqueles que eram os seus números e as suas dificuldades locais. E, portanto, enfim, esta pressão que os reitores estão agora de forma
bastante intensa e acentuada a exercer sobre o Governo, dá indícios de dar alguns resultados. Hoje, quinta-feira, haverá ao fim do dia uma reunião entre o CRUP e o Secretário de Estado do Ensino Superior, João Queiró, e diz que poderá haver aqui a possibilidade de se disponibilizar uma verba da ordem dos 40, um pouco mais de 40 milhões de euros para as universidades e um pouco mais de 15 milhões de euros para os institutos politécnicos, que mais ou menos repunha, digamos, aquela que era, enfim, a situação acordada a meio deste ano e, portanto, parece-nos que, eventualmente, a questão se poderá resolver. Mesmo só para concluir, e para se ter a ideia de que estes cortes não servem o país. Obviamente, Portugal necessita seguramente de uma combinação de fatores de competitividade que têm como input seguramente o conhecimento e, portanto, retirar no financiamento do ensino superior ou da ciência parece uma coisa que sem pés nem cabeça num país que se quer reposicionar. Agora, os números indicam algo como isto. Em Portugal dedica 0,95% do PIB ao ensino superior. Este número pode ser contraposto com 1,14% na União Europeia e com 1,31% na Irlanda. E, portanto, estamos a cortar financiamento em percentagem do PIB, não é em valor absoluto, em percentagem do PIB, ao ensino superior, quando os nossos parceiros, aqueles com os quais queremos competir, têm percentagens de orçamento bem mais elevadas. E, portanto, parece-me que este é um caminho que, a prazo, pode dar resultado nos próximos 12 meses. Mas é importante que pensemos aquilo que queremos fazer para a frente, não é? E se é verdade que investir no ensino superior é algo que dá resultados daqui a alguns anos, só se acaba aquilo que se começa, não é? É uma boa altura para começar, justamente, a investir onde se deve investir neste país. Eu ia lhe perguntar exatamente no seguimento até disto do Zé Mendes disse, mas que já era a minha ideia, era saber um pouco se, em termos de destino traçado do país, durante muito tempo falou-se do investimento no conhecimento, neste momento quase não se fala de mais nada a não ser de poupar. Nós corremos o risco de, com medidas de aperto como essa, de alguma forma colocarmos o caminho que tem sido feito, e parece-me positivo, toda a gente assinala como positivo das universidades, de alguma modernização e alguma racionalização que também pudesse ser feita para além destes cortes. Pode ser feita a racionalização. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Eu tenho confiança no futuro de Portugal, mas isto não é conversa. Tenho confiança genuína. Eu tenho dito, há bocado falou no meu prémio, eu não posso deixar de fazer este comentário. O meu prémio, entre outras coisas, serve para o seguinte: para mostrar que os portugueses, a nível individual, são capazes e são aceites e são parceiros iguais na Europa. Só para que não haja dúvida, o prémio é a medalha Dieter Behrens, se estou a dizer bem, da Federação Europeia de Engenharia Química, um prémio que foi dado, suponho, 4 vezes. É dado de 4 em 4 anos. 4 em 4 anos. Uma personalidade que contribui para o desenvolvimento da engenharia química na Europa. Genericamente é este o título, não é? Mas serve para dizer que um português, e há muitos, atenção que não há só um, há muitos, que trabalha a nível europeu, é tratado da mesma maneira e tem uma capacidade competitiva perfeitamente semelhante aos seus pares na Europa. Em termos organizacionais o problema é outro. Em termos de organização o problema é outro. E aí temos um déficit muito grande. Mas a nível individual nós não temos nenhum déficit de comparabilidade com os nossos parceiros europeus. Nós, estudantes, não temos nenhum déficit. Portanto, eu tenho confiança clara no futuro. Agora, é evidente, quando me fala apertos, se houver apertos totais, fechar a torneira completamente, morremos todos, não é? Portanto, não é essa a questão que está em jogo, é qual é a percentagem do aperto, não é? Devemos dizer, e ter coragem de dizer, que também há um espaço de racionalização que, infelizmente, nem todos estão disponíveis para fazer, e eu gostaria muito, olha que eu escrevi em 2001, 2002, documentos sobre isto, não é da crise atual. Por acaso foram muito inspirados, o ser humano tem a memória curta, foram muito inspirados pela crise que nós vivemos em 2001, 2002, 2003, quando caiu a ponte dentro dos rios. Portugal estava num estado de grande pressão, as pessoas não se lembram disso. Quando houve aquela chuva intensa durante 8 meses, que nos pôs a todos muito perturbados, percebemos que não éramos capazes de resistir à intempérie e aos acidentes, e eu nessa altura, talvez um bocadinho relacionado com isso, mencionei a absoluta necessidade do sistema público se racionalizar e se reformar. E continua de pé isso, porque os governos não têm tido a capacidade, eu penso que alguns quererão, outros não, a capacidade de fazer essas mudanças. E há muito espaço para mudanças. Agora, é evidente que o conhecimento é fundamental e seria um desastre se nós abandonássemos essa via de desenvolvimento do conhecimento e de ligação com as empresas. É muito importante essa componente, não é? E as empresas têm que ser parceiros, porque costuma-se dizer que são precisos dois para dançar o tango, não é? E, portanto, não é só um. São dois, uma última pergunta antes de avançarmos para alguns temas da semana, que eu não resisto. Algumas pessoas apontam-no como possivelmente a possibilidade de vir a ser reitor da Universidade do Porto. Não está de forma nenhuma na mesa neste momento, não é? Eu sou uma pessoa que Mas rejeitaria essa hipótese? Não está na mesa, é um assunto que há momentos para se discutirem esses assuntos. Eu trabalho no sistema público há 40 anos, não é? E tenho desempenhado cargos
sucessivos no sistema público e tenho um gozo imenso em trabalhar para a causa pública. Isso digo-lhe, e é importante dizê-lo, a causa pública é uma causa de uma enorme nobreza e tenho um gozo imenso em trabalhar para a causa pública. Tenho vindo a trabalhar na universidade. Não rejeita, pelo menos. Não está na discussão, não está a discutir. Agora, deixe-me fazer-lhe um comentário que eu acho muito importante, que é o seguinte: há um outro problema para lá do problema dos apertos e dos cortes orçamentais, que é o problema da burocracia. E houve um aumento da carga burocrática, da complexidade burocrática brutal nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos. Com o orçamento, e para ser democrata, com o primeiro orçamento do PS ainda em 2010, 2011, depois com o orçamento do PSD e agora com este orçamento. Acontece que... Tentação de controle. Essas leis são uma tentação de controle, mas de uma forma com legislação que as pessoas não entendem. Aliás, já alguns reitores o disseram, não é? Não vou aqui dizer nomes, mas nós temos juristas à volta de uma mesa e uns dizem de uma maneira, outros dizem de outra. Nós estamos, em muitas situações, quase paralisados por causa da carga burocrática. Eu podia dar um exemplo muito simples. Quando o ano passado foi dito que nós não podíamos fazer contratações que aumentassem a massa salarial de 31 de dezembro de 2011. E a pergunta era, qual era essa massa salarial? Se era a correspondente ao dia ou se era a do mês? E isso levantou problemas imensos, até que 3 meses depois surgiu a interpretação autêntica que era a média do ano 2011. Está tudo dito. E nós andámos ali 3 meses sem saber o que fazer. Não é? Portanto, 3 meses perdidos. Os governos, este ou outro que venha, fariam uma grande coisa se realmente dessem autonomia genuína às escolas, com enorme responsabilização dos reitores, a começar pelos reitores, mas para nós gerirmos uma instituição que tem orçamentos de 60 a 70 milhões de euros, com legislação que se aplica naturalmente e bem a repartições, é muito complicado. Vamos então entrar em alguns temas da semana, um deles, e nós estamos a gravar isto uma quinta-feira, por isso não temos a certeza de tudo o que vamos dizer, mas julgamos poder dizer que há já 5 interessados na privatização da ANA e que, pelos vistos e pelo adiantado do processo, dizem os autarcas, nomeadamente os do Porto, terão sido completamente ultrapassados. O Ministro só os ouve depois do processo estar concluído, até já com os candidatos definidos, mas não, foram completamente ultrapassados, não foram ouvidos os argumentos, quer dos municípios envolventes ao aeroporto, que tinham problemas de requalificação do território que queriam, quer, numa perspectiva mais geral, do próprio Norte e da ideia de haver uma gestão autónoma do aeroporto. Não, olhou-se para este processo e isso parece-me que já está completamente definido e determinado e não acredito que possa haver um recuo, uma reversão do modelo de privatização que foi escolhido, que aponta para que haja, portanto, uma venda em bloco da ANA, ou seja, a ANA enquanto empresa e todas as suas infraestruturas aeroportuárias, ou seja, todos os aeroportos do país. Quando aquilo que muitos autarcas e muitas personalidades da vida económica do Norte defendiam era que houvesse privatizações parciais, de modo a que não se criasse um monopólio natural, onde os aeroportos pudessem competir entre eles e onde, aí sim, o aeroporto do Porto pudesse manter a sua margem de competitividade que tem demonstrado nos últimos anos. Portanto, isto é um assunto que está completamente encerrado, parece-me a mim. Há, no entanto, uma questão que eu gostaria de perceber melhor, que tem a ver com o seguinte. Portanto, o principal objetivo do Governo com esta operação de privatização é cumprir um dos pressupostos do memorando de entendimento com a Troika, que prevê que haja um encaixe, se a memória não me falha, de 5 mil milhões de euros com vendas de participações de empresas públicas, não é? A ANA vai render qualquer coisa como 2.500 milhões. Aquilo que se pergunta é, o Governo conseguiria obter mais receita optando por este modelo, ou seja, vender tudo em bloco ou vendendo fatia a fatia? Aí as opiniões podem divergir. Só que eu tendo a acreditar que o Governo ganharia mais sempre se vendesse em bloco. Porquê? Por uma razão muito simples. Porque assim, quem comprar fica com o monopólio. Ou seja, mais uma vez, aquilo que nós ouvimos falar, inclusivamente por parte deste Governo, que tem sido um dos principais arautos da necessidade de haver competição, de haver uma economia aberta, transparente, concorrência, etc., etc., o próprio Governo está a criar aqui condições para que não haja nem transparência, para que não haja competição, nem competitividade entre nenhumas num setor tão importante como este. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que,
por economias de escala ou por outra qualquer razão de gestão, o próximo monopolista do espaço aéreo, aeroportuário nacional, pode decidir perfeitamente que quer concentrar todas as suas mais-valias no aeroporto de Lisboa e pode deixar, por isso, pode aumentar, por exemplo, as taxas aeroportuárias no Porto ou em Faro, levando esses aeroportos à sua irrelevância. Isto não é um cenário que possa porque, repare, o interesse de quem vai gerir a futura ANA não é exatamente o interesse dos autarcas nem das populações Mas daí do não Norte. seria natural, tu falaste de transparência, que se conhecesse bem o caderno de encargos que neste Não, isso conhece, não é? Os autarcas dizem que não. Não, portanto, lá está. Há umas linhas gerais, não é? Portanto, nós sabemos perfeitamente que uma das linhas que ali está, portanto, é que o novo operador, o novo, portanto, dono da ANA, é obrigado a estudar a evolução do sistema aeroportuário na região de Lisboa, por exemplo. Não é? Diz lá, isso faz parte do caderno de encargos. Eu não o vi no seu todo, mas, portanto, as notícias dos jornais têm dado conta de, não diria abundantes, mas, portanto, de alguns pormenores daquilo que está no caderno de encargos. Mas isso a nós não nos interessa. Aquilo que interessava ao Porto e interessava ao Norte era que o seu aeroporto pudesse competir. Entrando numa lógica de gestão transversal. E como o interesse do novo dono é o lucro, e às vezes o lucro imediato pode não ser coincidente com o interesse público, neste caso, de uma determinada região, é muito provável, portanto, que fenómenos como os da Ryanair não se possam repetir, ou, pelo contrário, possam até vir a definhar no futuro próximo. Mendes, também tens uma visão? Eu tenho uma visão semelhante. É evidente que o Governo pretende maximizar o encaixe imediato. Por razões todas conhecemos, nomeadamente, enfim, por uma razão que porventura pode até nem se concretizar, não se sabe ao certo se o encaixe proveniente da privatização da ANA se pode ser abatido ao déficit, não é? Ou se pode entrar nas contas do déficit, por uma razão, é apenas um pequeno detalhe que tem a ver com a concessão. Tem que ir para a dívida. Tem que ir para a dívida. E, portanto, em todo o caso, pretende, de facto, fazer esse encaixe. E, portanto, uma vez mais, como eu dizia há pouco, está interessado, digamos, no futuro imediato, muito imediato, e muito menos no futuro a prazo. Porque no futuro a prazo interessava termos regiões mais competitivas e o aeroporto do Porto, nomeadamente, tem um papel muito importante, absolutamente central, na competitividade desta região norte. Eu tenho ainda alguma esperança que, mesmo que seja criado este monopólio, que o facto de existir um mercado grande do norte de Portugal e da Galiza justifique que, digamos, o privado que ficar com a concessão global possa ainda apostar no aeroporto do Porto. Dizer que esta ideia de maximizar o encaixe parece que vai colher, não é? Porque dados desta manhã, no fim do Conselho de Ministros, dizem que as propostas, estamos ainda na fase não vinculativa, portanto, propostas não vinculativas, haverá propostas vinculativas mais à frente, mas parece que há propostas na zona de, isto usando um comparador internacional, que é o fator do EBITDA ou do EBITDA. Ou seja, o EBITDA, enfim, para os nossos telespectadores que estão menos familiarizados, são os ganhos antes de juros, impostos e amortizações. E, portanto, há valores da ordem dos 12 a 13 vezes o EBITDA da ANA, ou seja, o ganho anual da ANA, o que, enfim, por comparação com situações semelhantes internacionais, são boas propostas, ou seja, vai conseguir, de facto, esse encaixe, ao que parece. Agora, de facto, como dizia o Manuel Carvalho, não há garantias de que a situação do Porto seja devidamente salvaguardada e aquilo que os autarcas e que a Junta Metropolitana do Porto queriam salvaguardar, aparentemente não foi integrado naquilo que é o memorando do projeto do caderno de encargos para a privatização, porque, enfim, até onde vão as minhas informações, o que está previsto era, como dizias, de facto, um plano estratégico que prevê, está lá escrito, 3 cenários para os aeroportos da região de Lisboa, portanto, o cenário de manter os aeroportos tal como estão, não é? O cenário Portela mais um e o cenário de novo aeroporto está lá previsto, e depois há 3 condições mais que, enfim, não tem a ver com aquilo que é, enfim, a necessidade do aeroporto Francisco Sá Carneiro, que é a necessidade, como disse, do plano estratégico, a manutenção do hub Lisboa, por causa das ligações à América do Sul e à África, e também o transporte para as ilhas e interilhas. Tanto quanto conheço, essas são as reservas, digamos, os requisitos que lá estão enunciados, e não, ao que parece, não há nenhum requisito que salvaguarde a relevância do aeroporto Francisco Sá Carneiro para a região norte do país. Professor, esta história do aeroporto foi objeto de vários estudos de universidades, e as universidades foram chamadas de economia,
a debater-se. As universidades têm um papel a desempenhar para se alimentar as decisões políticas ou acabam por funcionar um bocado como aqueles escritórios de advogados a que a gente encomenda um parecer? Não há aqui algum perigo de se vulgarizar este tipo de recurso? Depende muito também das pessoas a quem é encomendado o parecer, não é? Porque depende da sua posição e da decisão que tome, de quão forte deve pôr a sua opinião ou se deve olhar mais para a opinião que estão à espera que tenha, não é? Portanto, as universidades têm obrigação de fazer estudos sérios e de pôr na mesa o que os factos e as evidências demonstram, não é? Isso é o papel fundamental das universidades. Não são juristas nem são economistas no sentido liberais a dar para... Não, as universidades têm que basear as suas opiniões em estudos e factos concretos. E se eles apontarem no sentido, devem ter a coragem de dizer é neste sentido que eles apontam. Nós sabemos que isso é errado. A outra questão é política e, naturalmente, que não é bom para o Norte que nós percamos esta possibilidade de política e de gestão dos nossos recursos. O aeroporto é um fator de atração para a universidade. Absolutamente. Eu tive anteontem e ontem uma reunião internacional importantíssima e esteve cá gente da Nova Zelândia. É bom que saibam estas coisas, da Singapura, da Rússia, de todos esses países distantes. E não houve problemas de comunicação, não é? Agora, no futuro, esperamos que continue a não haver, não é? É fundamental que não haja. Agora, qual é a nossa força para evitar que haja males nesse sentido? Bom, diminui quando deixamos de ter esse mecanismo de ação. Mas... Um outro tema para o qual nos vai servir de aperitivo uma peça de Humberto Ferreira é o comércio, que tem sido afetado, obviamente, por esta crise e que nem sempre tem estado aqui na nossa mesa de debate. Vamos ver essa peça e já voltamos para a conversa. Em tempos, esta rua era uma espécie de rumaria ao centro do Porto. Tal como na farmácia, também a rua de Santa Catarina tinha de tudo e para todos. Mas o comércio da atual cidade do Porto mantém-se ativo. O número de lojas pode não ser o mesmo de outros tempos. O número de comerciantes também já baixou. O volume de negócios está longe de outros séculos, mas o comércio mantém-se forte. Longe vão os tempos das feiras francas, que entretanto foram recuperadas para o Palácio das Artes. A mítica Feira da Vendôma até mudou de sítio há muitos anos, mas continua com o mesmo espírito, com gentes renovadas e gentes antigas. A zona de Carlos Alberto, na Sedufeita, adaptou o modelo inglês de Porto Belo e criou o Porto Belo à moda do Porto. A procura de individuais comerciantes é algo que cresce a cada edição e até já foi recriada uma edição para os mais novos, a Mini Porto Belo. Ora, a recriação do comércio é feita por populares, mas também por quem vive do comércio. Modelo criticado por muitos, o novo mercado de Bom Sucesso está a 6 meses de ver as portas reabrirem e as bancas do novo espaço já estão todas reservadas. 44 bancas que serão ocupadas por antigos comerciantes, mas também por novos inquilinos. O espaço quis trazer ao centro da cidade do Porto um modelo moderno de comércio que tem um hotel incorporado, um mercado gourmet que já está cheio e ainda está em obras. Uma das notícias desta semana foi que as 44 bancas do mercado de Bom Sucesso, a 6 meses de abrir a sua renovação, já estão perfeitamente lotadas. Manel, apesar de toda a crise, há aqui sinais, e eu juntei aqui mais um ou dois, há sinal de Associação de Bares que se propõe fazer uma espécie de outlet noturno com lojas do centro da Baixa, e há um outro tipo de comércio que cada vez mais floresce, das Feiras da Ladra, que este sábado, a seguir este programa, vai ocupar 3 andares do cielo ao alto com gente a vender coisas em segunda mão, e não só, artesanato, coisas feitas por ele. Há aqui parece haver uma capacidade, e as pessoas também se calhar se viram muito para isso, perante a crise, do comércio tradicional, não o comércio das grandes superfícies, não o comércio dos centros comerciais, de alguma forma aproveitar estes nichos para se renovar. Isso é uma notícia boa para a cidade. Achas que concordas com esta observação ou não? Claro, concordo. É uma excelente notícia para a cidade, embora lá está. Eu não as colocaria exatamente no mesmo plano. Porquê? Porque enquanto que este caso do Bom Sucesso resulta de uma opção política que já foi tomada há alguns anos, no outro caso,
caso, que é no caso dos outlets, que é da Feira da Lara, no Cibao Alto, portanto, são a aplicação daquele velho aforismo popular de que a necessidade aguçou o engenho. Portanto, e isso é extraordinário, quando as pessoas, perante as dificuldades, encontram novas formas, portanto, de resolver os problemas, é extremamente positivo e, historicamente, o Porto tem tido este nervo e esperamos que neste momento particularmente complicado não o perca e, pelo contrário, de alguma forma o possa desenvolver. Eu, quando digo Porto, digo genericamente o Norte. O empreendedorismo é muito mais nortenho por raiz do que português, até se quisermos. No caso concreto do mercado Bom Sucesso, lembram certamente que na altura isto gerou alguma polémica, não é? Lá vão acabar com o mercado tradicional, as bancas, com a fruta, com os legumes, etc, etc. E, por outro lado, quem defendia este tipo de projeto dizia que não, as coisas têm que mudar, têm que ser modernizadas, é preciso, numa zona nobre como é a da Boa Vista, é importantíssimo que haja ali alguma modernização. E a prova deste interesse é que mostra que quem, neste caso concreto, a Câmara Municipal do Porto, quem fez esta opção, tinha razão. Tinha razão. Portanto, eu acho que faz todo sentido. Aquele edifício é magnífico. A localização é extraordinária e nós vermos ali, portanto, uma remodelação do mercado com uma outra, portanto, dimensão também comercial, nomeadamente ao nível de uma coisa mais moderna, mais tipo shopping, esse tipo de combinação acho que é uma mais-valia e as pessoas não estão a dormir e conseguem perceber qual é o potencial que novos investimentos e novos negócios têm e, portanto, neste caso, investem. Portanto, estamos a 6 meses, as 44 bancas estão completamente reservadas e se houvesse mais 44, certamente que iriam esgotar, porque aquilo parece que, no meu ponto de vista, tem todos os ingredientes para funcionar bem. Os mercados de frescos, nomeadamente noutras cidades, que se calhar não o Porto, onde subsiste, apesar de tudo, o mercado do Bolhão, e mais um outro exemplar, fazem parte da política da cidade e é importante. Às vezes eu próprio penso se, ao abdicarmos do mercado, um bocadinho encontrar aquilo que o Manel está a dizer, também estamos a abdicar de refrescar a cidade ou de repovoar de alguma forma, porque depois não é recuperável, não é? Embora este mercado, pelos vistos, o Bom Sucesso terá um espaço para isto. São instrumentos importantes e haveria interesse ainda de vez em quando contrariar um bocadinho aquilo que parece ser uma decadência quase certa, mas que eu julgo que terá muito a ver com esse sinal de esvaziamento da cidade. São seguramente âncoras importantes. Aliás, eu acho que é algo que traz novidade. A opção seguida aqui no caso do mercado do Bom Sucesso é que de facto vai proporcionar horários alargados e quis manter alguma da sua tradição, o mercado de frescos, com alguma sofisticação, o que demonstra desde logo que é possível manter tradição com modernidade, tradição com sofisticação e de facto aqui parece-me que foi uma boa opção. Eu, quando vou visitar uma cidade nova, gosto de ir ao mercado. Quando tenho tempo, de manhã, levanto-me às 8 da manhã, vou ao mercado. Gosto de ver, porque percebe-se muito do que é a vivência das pessoas, a relação das pessoas com os seus produtos, etc. O que é que tem acontecido à nossa? Como? O que é que tem acontecido à nossa vivência? Não, o que tem acontecido é o seguinte, evidentemente que houve aqui um fenómeno que aconteceu noutros países também, de criação de grandes superfícies, de hipermercados, etc. As pessoas têm menos tempo e, de facto, tudo aquilo é muito impessoal. O que se nota é que as cidades que são capazes de manter esta tradição criam âncoras de autenticidade e o Porto, enfim, apesar de tudo, com o Bolhão e agora com o Bom Sucesso, vai ser capaz de o fazer. Isto também quebra mais um par de mitos, não é? Normalmente, quando se altera uma infraestrutura destas com uma parceria com um privado, há sempre umas quantas pessoas que sentem uma alergia pela presença dos privados. Aqui, enfim, há um privado, a Motengil, que tem 75%, isso não é novidade nenhuma, portanto está nos jornais, e de facto uma concessão, penso que é 50 anos, e portanto, o privado foi capaz de interpretar justamente esses ativos a que te referes, por um lado. E por outro lado, mostra também, portanto é outro tabu, que é possível compatibilizarmos modernidade com utilidade, com património. Porque este ativo que aqui está, portanto o mercado, tem a classificação de monumento de interesse público. Um monumento de interesse público é uma classificação abaixo do monumento nacional. Mas, enfim, é uma proteção em todo o caso. E, portanto, mostra que é possível compatibilizar tudo isto. E muitas vezes nós vemos reações de pessoas que são um bocado fundamentalistas e o resultado dessas reações a este tipo de iniciativas é os mercados e as instalações ficarem completamente abandonadas e, no fim, não se tem nem uma coisa nem outra. De qualquer maneira, vamos esperar que ele funcione. Mas há uma pergunta que tem a ver
com esta ideia de âncora e de cidade que tem a ver com a universidade. Houve quem acusasse no passado a Universidade do Porto de ter, de alguma forma, por diversas razões, esquecido esse seu papel ao, nomeadamente, afastar-se para as periferias e para as Asprelas e para os Campos Alegres, deixando, nomeadamente, o miolo. E se calhar já não é tão verdade hoje, mas sente que ainda pode ter um papel relevante a Universidade nisso? Em que aspecto? Nisso, em termos de renovar a cidade, de revivificar a cidade. O José Mendes estava a falar e eu estava a pensar na beleza que é e na melhoria que houve no centro da cidade à volta da reitoria, por exemplo, não é? Tirando que eu acho muito feios aqueles... Vão sair agora aquelas esplanadas que, enfim, são úteis, mas pessoalmente também não me agradam nada. Do ponto de vista arquitetónico, espero que eles consigam, que os nossos arquitetos estejam à altura dos seus pergaminhos e consigam inventar para ali uma solução bonita, esteticamente aceitável e que, enfim, que traga a funcionalidade da proteção da intempérie. Mas aquela zona tem valorizado imenso. Vamos ver o que é que vai acontecer agora com a Praça de Lisboa, com a abertura da Praça de Lisboa. Houve aquelas vendas tipo de bancas na rua, não é Cano dos Reis, é na outra rua, não sei o nome da rua agora. Na Rua da Fábrica? Não, paralela a Cano dos Reis, ou é Cano dos Reis? Galerias de Paris. Portanto, que eu estive lá outro dia, à hora do almoço no sábado, é agradabilíssimo. Enfim, se o poder de compra das pessoas é suficiente para sustentar estas ações, não sei. Vi algumas compras, mas não vi muitas. Vi muita gente a ver, nem muita gente a comprar. E, portanto, é importantíssimo. Agora, deixe-me eu usar esta ocasião para fazer aqui um apelo, não sei exatamente a quem. É um drama ver a vandalização, não são grafites. Não são grafites, porque isso, enfim, faz parte a vandalização brutal de edifícios, como o edifício da Universidade, que tem as portas completamente destruídas com pinturas de todo o tipo, com as paredes de granito, os muros de granito vandalizados. É um problema muito, muito, muito triste e muito desagradável, e nós devíamos conseguir culturalmente, não é à pancada, mas culturalmente inverter essa situação, porque isso é mau para o centro da cidade, não é mau para a cidade. Mas a Universidade, claro que teve que se afastar do centro, era impossível, com o dinamismo que tem, não havia espaço no centro, eu acho que é claro isso, não é? Se devia ir para onde? Enfim, foi para 2 polos, eu preferia pessoalmente que estivesse toda num polo, não é? Mas foi para 2 polos, tem o polo central na reitoria e tem ainda um conjunto de atividades perto da reitoria que são muito importantes para dar vida àquele centro da cidade, e eu acho que melhorou muito nos últimos tempos. Melhorou muito, até com a gente nova, a atrair a gente nova, à sexta à noite, ao sábado à noite, enfim, atrair gente, não é? E melhorou muito. Esperemos que seja possível preservarmos os edifícios, que é um problema gravíssimo que temos. E que a restauração aguente o aumento do IVA também. E que a restauração aguente o aumento do IVA, sim, isso é outro problema. E que as pessoas, mesmo assim, tenham dinheiro para ir lá gastar algum dinheiro a comer umas francesinhas, e umas coisas semelhantes. Portanto, é de facto fundamental, não é? E a Universidade não irá sair de lá, com certeza. Não é? Um comentário rápido vosso a uma notícia que tem circulado por aqui, tem a ver com as candidaturas à Câmara do Porto. Rui Moreira veio dizer que só diz se é candidato ou não daqui a uns meses. É uma posição compreensível. A figura de Rui Moreira não se devia, de alguma forma, preservar, mas ser mais clara em relação aos seus propósitos, enunciá-los? Eu acho que, no entendimento do Rui Moreira, uma melhor forma de se proteger e de preservar a sua imagem e de alguma forma, preservar o putativo capital político que ele tem, que a sua história merece, é deixar isso em suspenso, porque chegar já, ainda estamos a um ano... Quando falam de nós, é um bom sinal. Exatamente, não, é claro, e portanto ele está se de um momento para o outro decide, vai decidir como? Vai decidir que avança com uma candidatura independente à espera que o PP o apoie depois e parte do PSD o apoie, ou está a negociar, ou vai já esperar que o PP se resolva e se decida e depois, portanto, tentar negociar isso a posteriori. Eu acho que, muito sinceramente, é inteligente da parte dele manter isto, portanto, na indefinição, porque ainda falta muito tempo. Também achas a mesma coisa? Acho que sim, o Rui Moreira não tem outra alternativa neste momento, vamos lá ver. As condições necessárias para uma eventual candidatura de Rui Moreira não dependem apenas dele.
Eu não acredito que ele, a solo, diga eu vou ser candidato à Câmara do Porto. E, portanto, sem que essas condições, digamos, evoluam ou até se concretizem ou não, ele não pode fazer nada mais do que isto. E, portanto, o que ele está é criar aqui um slot onde deixa a coisa meio em tábua, um slot tente, não é? Enfim, a partir do qual alimentará ainda ou matará a questão, mas neste momento eu acho que ele está a fazer aquilo que deve fazer. O senhor não resisto a perguntar-lhe, gosta de acompanhar estas coisas da política, nomeadamente a política local, tem visto a polémica, mas esta aqui que nos interessa, porque da outra há muito quem fala e desta falamos nós. Há muito, tem assistido à polémica em torno da possibilidade ou não de Luís Filipe Menezes saltar de margem e a questão do... Claro que tem. E já põe as suas fichas? Eu tenho uma posição muito simples. Eu sou muito favorável à limitação de mandatos políticos, não é? Acho que deve ser uma cultura, infelizmente, que demora muito. Eu vivi 5 anos na Grã-Bretanha e os britânicos têm toda uma estabilidade de funcionamento político e devo dizer-lhe que eu sou crítico do sistema britânico, que conduz a resultados muito complicados, conduz a maiorias, muitas vezes, com uma minoria de apoio muito clara, não é? Eu vivi lá nessa altura, houve eleições e havia maiorias fortes no Parlamento com 30 e poucos % de votos. Portanto, sou crítico do sistema, mas tem um sistema. Nós temos uma grande dificuldade em... A nossa democracia só tem, enfim, 40 anos. Não chega a 40 anos. Nós temos uma grande dificuldade em estabilizar um funcionamento, incluindo nas universidades, na gestão das universidades, incluindo no nosso funcionamento das grandes organizações públicas, não é? Temos dificuldade. Sempre que vem alguém novo muda e está tudo sempre em dinâmica, digamos assim. Eu sou claramente favorável, há muitos anos, à limitação de mandatos. E atendendo a esta ideia de que se candidato, apesar de tudo, são municípios diferentes, o que não deveria fazer... Claro, o conceito de limitação de mandatos está para lá dessa questão dos municípios. As pessoas dizem, bom, se o povo vota, porque é que não há de ser? Bom, essa questão coloca-se a outros níveis sociológicos, não é? E, portanto, não é só dizer se o povo vota. Eu sou democrata, mas acho que há razões boas e válidas. Por alguma razão, em tantos países, só é possível ser Presidente da República 2 mandatos, não é só em Portugal, em muitos sítios, não é? A nível internacional, eleições para reitor, eleições para cargos importantes, são 2 mandatos, um mandato longo, muitas das vezes. Portanto, eu sou favorável a que haja uma renovação. Agora, se nós vamos usar interpretações legais, enfim... David, permites-me já agora questionar diretamente o Sebastião, enfim. Evidentemente nós que existe... conhecemos há muito tempo. Conhecemos há muitos anos. Evidentemente que existe a limitação, ela também existe no caso dos municípios. Fazendo aqui, digamos, mutatis mutandis, fazendo aqui uma transposição para o mundo académico, acharias aceitável que o reitor de uma universidade, do Porto ou de qualquer, que, chegando ao limite dos mandatos, que se fosse candidatar a reitor na Universidade do Algarve, por exemplo? Não acho que seja muito interessante. Primeiro, eu preferia que a lei não permitisse. Segundo, se permitir, preferia que não fosse eleito. Mas que não fosse eleito. Mas o racional que está por trás é que o facto de se poderem ter criado dinâmicas que podem viciar, digamos, a forma de gestão, achas que isso... Sim, na componente técnica, enfim, acho que é discutível. Evidentemente que isto não é sinão, tucur, não é preto branco, 1-0, não é? É discutível. No plano político, eu acho que é mais clara a situação. Menos, já agora que estás aí, vou eu fazer a tua pergunta. Parece que sem votarmos e sem sabermos muito bem como, se vai criar um novo cargo, uma nova estrutura, aqui um cargo intermédio qualquer nas comissões intermunicipais. O Expresso que deu a notícia leu-a como estando a serem criados um cargo para substituir os governadores civis, digo eu, que é, ou seja, para arranjar uma maneira de que autarcas desempregados, nomeadamente aqueles que atingem os 3 mandatos e não têm planos de se candidatar a outro município, encontrem uma saída. Leste essa notícia, percebeste o que é que se passa? Que proposta é que num momento de contenção que vai ser criado um cargo remunerado com um ordenado parecido com um Presidente de Câmara de uma cidade média? Eu li a notícia, evidentemente, que há quem diga que de facto é uma situação de jobs for the boys, ou seja, os autarcas que vão agora atingir o limite de mandatos, ou então os tais governadores civis, enfim, é uma interpretação possível, não digo que não, enfim. Nada que os autarcas antigamente iam para governadores civis, agora não têm essa saída. Nada que não tínhamos visto no passado, mas eu não sou capaz de fazer essa afirmação de tucur, porque não sou capaz de o provar. Admito, ou quase seguramente, alguns dos autarcas que vão sair das câmaras ocuparão esses lugares, disso não tenho dúvida. Agora, a questão aqui parece-me que é um bocadinho mais vasta. Digamos, esse até é o detalhe que se resolveria
passaria por qualquer limitação, digamos, qualquer outro, enfim, processo. A questão é mais vasta um bocadinho, a questão é este desejo, enfim, esta concepção da estrutura do poder local que o Governo e o Ministro Relvas criaram já há um governo lá atrás e agora retomaram, que é a criação, digamos, de entidades intermunicipais e, portanto, pretender com isso preencher a lacuna que existe entre o nível de governação local, portanto municipal, e o governo central. Eu acho que, já o disse várias vezes, que este tipo de associação de municípios não responde ao problema, a essa lacuna, claramente não responde. Quando se pretende consagrar desta forma, criando o cargo de secretário, o primeiro secretário, digamos, das comissões executivas, que é alguém que não é eleito, não é? E que virá ganhar tanto como um Presidente de Câmara de uma Câmara Média, foi isso que eu li no jornal, parece-me que a questão é um bocadinho mais grave. Aliás, eu coloco a questão a um outro nível até. Será que é constitucional uma decisão destas? Ou seja, será que, ao criar-se um nível intermédio de governação não legitimado pelo voto, não é algo que vai contra a regionalização que até ver está prevista na Constituição. E, portanto, eu tenho muitas dúvidas sobre este passo que o Governo pretende dar. Esta proposta de lei é uma proposta de lei. A reforma legislativa continua também em cima da mesa, de facto, nomeadamente a extinção de freguesias. Parece que o Norte será a região mais afetada. É natural, Manel, tínhamos uma desorganização, ou tínhamos uma polarização, é natural. É maior a polarização do Norte que no Sul, por isso é natural. A maioria das freguesias estão no Norte, por isso vem de uma proposta de extinção decidida na Secretaria, que é isso que está em causa, portanto, que uma vez que as câmaras municipais não quiseram deliberar sobre isso, é normal, portanto, que isso aconteça em relação ao Norte. Mas, se me permites, deixa-me voltar só um bocadinho atrás. Aquilo que me incomoda, e o termo é mesmo este, é incómodo que isto nos gera, é nós tentarmos perceber porque é que é necessário um secretário nas comissões municipais. Isso não existe, isto é uma invenção. É uma invenção mesmo. Eles existem apenas, as comissões, as associações intermunicípios existem apenas quando têm que negociar um projetozinho para financiar a Ucrânia. Eu diria que a maior parte dos cidadãos nem sabe o que é que elas são. Não sabem, não têm nenhuma ligação à terra, não faz sentido absolutamente, não funcionam, só cumprem os requisitos mínimos, não cumprem nenhuma das missões que se lhe possa querer atribuir. E, portanto, uma vez que aquilo não funciona, como é que se resolve o problema? À boa maneira portuguesa, resolve-se com dinheiro, ou seja, com mais uns salários, com mais um cargo, que depois vai ter lá um secretário, vai ter que ter um carro, vai ter que ter um carro, vai ter que ter uma secretária, vai ter que ter uma secretária, vai ter que ter alguém que abra a porta e que feche a porta antes do senhor chegar e sair. Portanto, vai ter que ter instalações. Isto é uma coisa absolutamente vergonhosa. Como é que é possível, na fase em que nós estamos, não é? Com todas estas dificuldades, em que está a secretário em tudo e mais alguma coisa, vir agora querer criar um cargo de secretário para uma coisa que não existe. Isto, de facto, está no limiar, peço desculpa a palavra forte, mas eu assumo, está no limiar da pornografia, isto. Professor, só um comentário muito rápido. Um tema que também nos ocupa sempre e que é a regionalização. Continua a haver esse déficit. Qual é a sua opinião, como alguém até que esteve em Inglaterra, com os sistemas que eu de... acho, eu vou dizer uma coisa que em público disse 2 ou 3 vezes, eu não sou favorável à regionalização. Eu considero que a região mais regionalista de Portugal é Lisboa. A região mais fortemente regionalista de Portugal é claramente Lisboa, não é? Porque pensam que tudo tem que ser feito em Lisboa, não é? Portanto, por definição, é regionalista. Eu acho que a regionalização num país como o nosso pequeno, eu sou muito favorável a uma descentralização forte, com várias componentes. Enfim, não haverá agora tempo, mas podia comentar. Eu trabalhei muitos anos em cargos, nos últimos 10 anos fui semanalmente a Lisboa e passava lá uma noite, coisa do género. Portanto, enfim, tenho algum conhecimento. Não, eu dou muito bem, não está em causa isso, dou muito bem com muita gente de Lisboa, não está em causa isso, não é? Claro, não é isso que não está a discutir. Eu acho que Portugal é um país que não tem tantas diferenças culturais, nem tantas diferenças, digamos, nem em dimensão, para assumir essa regionalização que leva precisamente a todo esse conjunto de cargos que depois se tem que ter, etc, etc. Aqui deste lado eu não lhes vou dar tempo, eles terão outra opinião. Mas é evidente, não, ouça, é evidente que... Também das 90. Não é só isso. É evidente que o Estado de Desenvolvimento do país pode contradizer a minha posição. Dizer, bom, já que até agora isto não funcionou desta maneira, vamos ver se funciona de outra. Essa é uma boa razão. Mas é muito importante que as regiões do país tenham uma palavra muito mais forte a dizer no desenvolvimento do país do que tem até agora. Isso não tem dúvida nenhuma. Aí estamos de acordo.
Polo positivo, José Mendes, pertence-te a ti e... Bom, o assunto. polo positivo desta semana é o facto das universidades do Norte se imporem no concurso nacional BES Inovação. Para explicar o que é o concurso nacional BES Inovação, portanto é um concurso, como o nome indica, para projetos inovadores, mas aos quais podem concorrer quer universidades, quer indivíduos, quer empresas pequenas, portanto PMEs. E, portanto, é algo que não está restrito ao mundo académico, mas que está até bastante participado por empresas que estão no mercado. E, enfim, mais do que o projeto, digamos, ou o concurso deste ano foi vencido por uma equipa da Universidade do Porto, eu olho para trás, porque conheço, enfim, o histórico do processo, e verifico que nos últimos anos existe um padrão que as universidades do Norte, nomeadamente a Universidade do Porto e a Universidade do Minho, têm dominado este concurso. Dominado no sentido em que têm trazido propostas que, em termos do contributo da proposta de valor inovadora, são as mais interessantes. E, portanto, enfim, para me restringir agora a este ano, dizer que o pitch final, ou seja, a apresentação final do projeto da empresa Streambólico, que é uma spin-off da Universidade do Porto, por parte do seu, e vale a pena dizer o nome da pessoa, porque de facto foi o grande vencedor, do professor João Barros, foi de facto algo que, mais do que refletir o valor da ideia que lhe conferiu, ou melhor, que resultou nesta vitória, neste concurso, é algo que me traz esperança, porque vê-se alguém confiante, alguém que disse na primeira pessoa que teve a oportunidade e o convite de continuar a trabalhar no estrangeiro, com excelentes condições de investigação e desenvolvimento dos seus projetos, mas que fez a opção de vir para Portugal, e mais de Portugal, fez a opção de vir para o Norte, no caso para o Porto. E, de facto, é nessas pessoas que nós nos devemos concentrar, e são essas pessoas que vão dar a volta a Portugal, do meu ponto de vista. Esse professor teve 7 anos no estrangeiro e optou, de facto, por Portugal. Manel, muito rapidamente, já estamos em cima a queimar o Muito tempo. rapidamente, é um polo negativo, um bocadinho corporativista, não é? Porque diz respeito ao facto de, numa semana, Guimarães ter ficado sem metade da imprensa local. Isto, de facto, para seguir aqui, ele fala de universidades, eu falo de imprensa, não é? São as coisas que nos leem, na verdade. Mas, portanto, eu acho que isto é uma coisa muito perturbadora. Também porque acontece em Guimarães, porque Guimarães tem uma tradição de imprensa local muito forte. Teve um clube de imprensa e de jornalismo muito forte, que fez excelentes congressos nos anos 90 e nos anos 2000. Havia uma grande ligação entre a imprensa local e a comunidade, ao qual não é, sem dúvida, estranho o facto de Guimarães ser uma cidade com uma enorme identidade, com um enorme sentimento de pertença, vê-se até pelo seu clube, não é? Que é um clube que, mesmo na segunda divisão, continuava a ter imensas pessoas nos estádios, e o facto de, no ano da Capital da Cultura, ter a imprensa local ter recebido, portanto, esta macharada tão forte, acho que é uma triste notícia para Guimarães e também para todos nós. Bem, e assim terminamos, desejando e agradecendo a presença do professor, esperando que um dia aqui nos venha dar aquela notícia que não nos deu hoje, mas logo veremos. E nós cá estaremos para a semana para continuar este Polo Norte, como sempre, a debater aquilo que muitas vezes os outros não falam. Nós gostamos de ver o país do lado de cá, é assim que estamos e é assim que ficamos. Até já!